Nas montanhas mais escuras, nas tempestades mais difíceis, eu te honrarei. Se tu caíres, levantar-te-ei. Se tu fraquejares, dar-te-ei força. Aqui, diante da luz, ou lá, em meio às trevas. Eu te honrarei, hoje e para sempre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo de fantasia. Mas antes de mergulhar nesse universo fantástico, eu já dou aqueles meus avisos iniciais. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative aí as notificações, deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda muito a crescer aqui no canal. E se você quiser, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá eu posto diariamente conteúdos relacionados à escrita, leitura, literatura, cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Então, vamos para o vídeo de hoje. O livro nacional contemporâneo que eu vou apresentar para vocês hoje é Os Guardiões e a Era das Trevas, de autoria de Malu Horácio, um livro que eu li mais uma vez no meu lindo Kindle. Já me adianto aqui que é um livro cheio de aventura, permeado de mistérios do início ao fim. E se você é fã de uma fantasia, você vai se amarrar nessa trama. Introduzindo um pouco na sinopse da história. Essa história tem uma relação com a teoria dos multiversos. Também tem aquela questão do universo paralelo, de uma vida que não seja aqui no planeta Terra. E a gente descobre isso de uma forma muito inusitada. A trama começa nos apresentando a protagonista Nicole. Nicole estava curtindo a praia de Ipanema, lendo um bom livro, enquanto a sua até então irmã adotiva se deliciava no mar. Ela achava que era uma jovem comum de 16 anos que adorava curtir as praias, adorava livros e que tinha uma vida absolutamente normal. Só que ela não imaginava o quão estava enganada, pois nesse mesmo dia na praia ela tem a visão de um rapaz muito diferente que parece que não é notado pelas outras pessoas da praia. Ou seja, só ela percebe aquele rapaz e não tem como aquele rapaz passar despercebido. Primeiro porque ele tá com uma vestimenta bem atípica, de um guerreiro, de um guardião mesmo, inclusive a autora descreve bem o uniforme dos guardiões, e ele tá com uma espada, então assim, não tinha como as pessoas não repararem nele, mas só Nicole conseguia enxergá-lo e ele estava envolto por um certo tipo de luz e ele olhava diretamente para Nicole. E é aí que começa o estopim para a história dar aquela reviravolta imensa e Nicole recebeu um monte de informação e aquilo é a ponta do iceberg para ela enxergar que tudo o que ela conhecia, toda a sua vida tinha virado de cabeça para baixo. No mesmo dia em que ela teve essa visão, Nicole, passado algum tempo, descobre que na verdade essa sua irmã adotiva também era uma guardiã que tinha a missão de protegê-la. E quando ela vai questionar o pai, ele não vê outra alternativa em lhe contar toda a verdade. E qual é essa verdade? A verdade é que Nicole faz parte de uma profecia em um outro universo, em um continente chamado Galápagos. Eu vou até apontar aqui o mapa de Galápagos. Eu consultei esse mapa algumas vezes durante a leitura, o que eu particularmente acho muito divertido, porque torna a história bem real, a gente se insere bem na trama e cada vez mais a gente se sente conectado com os personagens. E naquela mesma data, aquele menino que ela tinha visto na praia aparece novamente, só que dessa vez em sua casa, e ele fica encarregado de levá-la até Galápagos. E nisso, muita coisa acontece. Muitos
jogos, muitas informações, muitas coisas simplesmente bombardeiam a cabeça da Nicole e eles estão com pressa. Ela precisa urgentemente ir até Galápagos porque tá tendo uma guerra tenebrosa naquela região. Os chamados seres das trevas naquela região estão começando a tomar o poder novamente com um despertar de uma criatura desconhecida. Ou seja, ninguém sabe direito quem é que está controlando toda aquela tropa, toda aquele pessoal que está atrás da Nicole para matá-la. E detalhe, ninguém sabe direito qual é essa profecia. Essa profecia foi entoada pela chama ascendente, que deu origem a tudo em Galápagos, que deu origem a tudo que há de luz em Galápagos. E a chama ascendente proferiu essa profecia em uma linguagem desconhecida, conhecida como uma linguagem enoquiana. Então, é uma profecia misteriosa que ao longo do tempo eles conseguiram traduzir uma coisa ou outra, mas de uma coisa eles tinham certeza, que Nicole era uma peça fundamental para essa profecia. Ela era conhecida como a dona da profecia. E esqueci de mencionar que o menino que se encarrega de levar Nicole até Galápagos é o Jasper. Eu acho que é assim que se pronuncia. E logo a gente começa a ver um clima entre os dois e ao mesmo tempo uma certa rivalidade. Um certo tipo de briga de cão e gato, mas ao mesmo tempo a gente consegue detectar uma química. Porque acontece que Jasper tem a personalidade muito parecida com a de Nicole. E ele precisa levar Nicole até Paris primeiro, mas por que, gente? Por que levar Nicole até Paris? E aí eu achei uma sacada muito legal da autora, porque na chamada Torre Eiffel em Paris há o portal para Galápagos. Inclusive tinha um portal também no Rio de Janeiro, só que tinha sido fechado. Então o portal mais próximo para eles terem acesso a Galápagos era na Torre Eiffel, lá em cima. Não é incrível? Eu achei essa passagem muito divertida. E quando Nicole chega naquela região desconhecida, é que a história começa de vez. Ela começa a questionar tudo. Por que que isso foi ocultado dela por tanto tempo? Por que que o pai dela ocultou isso? Por que que o pai dela não foi junto com ela nessa missão? Ela também nunca teve nenhuma informação sobre sua mãe. Então tinha muita coisa da vida dela que estava, parece que sob sigilo. E claro que ela começa a ter um certo tipo de loucura em relação a tudo isso, porque é tudo muito novo. Ela já tem um temperamento meio difícil, vamos dizer assim. Ela já é muito impulsiva. Então, quando ela chega, muitas coisas começam a acontecer. Já começa com algumas reviravoltas, ela vai conhecendo outros guardiões. Esses guardiões foram designados pela chama ascendente para proteger Galápagos das trevas. E ela também, além de ser dona da profecia, ela também era uma guardiã. Então ela tinha que passar por todo o treinamento, que tinha uma escola de guardiões e tinha que passar por tudo para se tornar uma guardiã também. Uma coisa que eu achei muito criativo por parte da autora é que cada guardião tem uma espada de cor diferente e a cor da espada reflete a sua personalidade. Todos eles passam por uma espécie de cerimônia em que eles são presenteados com a espada. A chama conversa com eles. Sim, a chama, que é descrita como um tipo de fogo que pode ter vários formatos, como uma coisa meio inexplicável, mas que tem acesso a eles e consegue se comunicar com eles por telepatia. Cada um ouve um conselho e, junto a isso, a chama vai designar uma espada especial para esse guardião que vai refletir na sua personalidade. E eu vou explicar aqui, faço questão de explicar o que significa cada cor, até porque isso é muito importante para vocês entenderem mais o enredo da história adiante e para vocês entenderem um pouco essa relação de amor e ódio entre Nick, que é o apelido de Nicole, e Jasper. A espada na cor verde significa
espírito livre, com compaixão, paciência, astúcia e honestidade. A espada, na cor roxa, significa seriedade, determinação, complacência e atenção. A espada na cor amarela significa otimismo, foco, comunicação, inspiração e fidelidade. A espada dourada já representa sabedoria, sofisticação, compaixão e responsabilidade. A espada marrom já representa confiabilidade, praticidade, paciência e honra. Preta, elegância, charme, inteligência e presença. A espada azul é uma das mais raras. Ela representa paixão, imprudência, força e coragem. E eu não preciso nem falar qual era a cor da espada de Jasper. Sim, gente, era a cor azul. Então o Jasper, ele tem uma personalidade muito forte, ele é muito rebelde, digamos assim. Ele não concorda com algumas das leis dos guardiões e ele também é revoltado com várias questões. Então ele também tem um temperamento difícil, ele também tem um temperamento bem complicado, ele é sarcástico, ele é irônico e às vezes dá até uma raiva um pouquinho do sarcasmo e da grande ironia dele, porque tem algumas situações que não era bem hora de fazer brincadeira ou de ser irônico ou de ser sarcástico, mas ele é mesmo assim porque é da natureza dele e é um personagem apaixonante do mesmo jeito. Qual é a cor da espada de Nick? Também é azul. Mas afinal de contas, qual é o problema da espada da cor de Nick ser a mesma cor da espada do Jasper? Acontece que há uma regra milenar em Galápagos chamada cerimônia de promessão. Quando acontece essa cerimônia, os jovens estão mais ou menos na faixa dos 16 anos. E nessa cerimônia, a chama revela a eles, as moças, quem será o prometido de cada uma. O prometido que a chama designa para cada uma das guardiãs é o rapaz com quem ela vai lutar até o fim, vai ser o seu parceiro de luta, possivelmente vai ser como um casamento, ou seja, uma espécie de casamento arranjado. Essa é uma das regras que o Jasper mais se revolta, ele tem realmente muito ódio dessa regra, ele realmente não gosta nem de falar dela. Quem conta essa regra para ela é a Lorelai, uma guardiã também mais velha com quem Nicole divide o quarto, que inclusive é uma personagem muito importante no enredo. Prestem bastante atenção, porque ela é muito importante, ela que vai dar uma reviravolta bem grande na história. E continuando, nessa cerimônia de promessão, a chama leva em conta também a personalidade das pessoas. E ela parece que age muito no sentido de os opostos se atraem. Então é muito difícil a chama designar uma pessoa a outra com personalidades muito parecidas, pessoas que têm espadas de cores iguais. Então isso realmente é muito difícil de acontecer. Então logo que Nick recebeu a sua espada, que era da cor azul, que nem a do Jasper, ao mesmo tempo ela ficou feliz por ter recebido aquela espada, afinal uma cerimônia muito bonita, ela foi muito honrada por tudo isso, mas ao mesmo tempo ela sente aquele aperto no coração, porque por mais que ela brigue com o Jasper, ela sabe que sente alguma coisa por ele. Então ela já vê que a partir dali, se ela se envolver ou se apegar muito ao Jasper, provavelmente ela vai sofrer, porque é muito raro realmente que na sua cerimônia de promessão ela seja designada ao Jasper como a prometida dele. E lembrando que uma vez que é designado o seu prometido, você como guardiã não pode se relacionar com nenhum outro guardião. Você até pode se relacionar com humanos e ter o seu prometido como parceiro de luta apenas, mas não pode se envolver amorosamente com outro guardião. E, em outras palavras, é um casamento por conveniência. Eu vou até mostrar aqui uma ilustração
da Nicole e do Jasper. Olha só, não é fofinho? Importante ressaltar aqui, o mapa foi feito por Rafael Ramos Pires da Silva e a ilustração foi feita por Andressa Rios. Realmente eu gostei muito de acompanhar os dois, né? Porque os dois lutam muito bem juntos, eles são ótimos parceiros de lutas. Como eu disse anteriormente, eles brigam demais, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles se amam. Então é uma coisa muito louca que acontece assim entre eles. Então as passagens de paixão, de romance são muito fortes, são muito à flor da pele, até porque eles sempre estão correndo risco de vida, eles sempre estão em missões muito perigosas, inclusive os dois inventam de ir em uma missão escondido do conselho, porque o conselho precisa estar atento a cada missão que eles participam e o conselho precisa designar uma missão, então não é bem assim, mas os dois decidem fugir para uma missão porque aquela irmã adotiva de Nicole foi sequestrada pelo caminho enquanto ela saía da Terra a Galápagos. E a Nicole sabe, por meio dos sonhos, que a irmã adotiva já estava sofrendo muito, sendo prisioneira daqueles Cavaleiros das Trevas. Ela quer porque quer ir a qualquer custo atrás da Amélia, mas o conselho, como sabe que está tendo muita guerra, muitas partes estão sendo atacadas, eles preferem preservar mais o local e saber a hora certa de sair em missão à procura de Amélia, mas Nicole não quis esperar. E Jasper vai com a Nicole nessa missão perigosa junto com seu irmão gêmeo, que é o James. E o James, mesmo não concordando muito, porque ele era uma pessoa muito correta, muito sensata, ele acaba sendo convencido pelo poder de persuasão do Jasper. Eles passam por bocas e boas, praticamente eles percorrem quase toda Galápagos. Eles conhecem muitas criaturas inimigas, muitas criaturas diferentes. Tem até todas as descrições das criaturas, o que eu achei muito legal. Friso que a autora, ela descreve muito bem cada criatura, assim como ela também descreve perfeitamente os ambientes, fazendo com que a gente realmente imagine bem a cena e faz com que a gente se sinta na história mesmo. Ela é muito detalhista nessa parte. E isso é muito legal na hora de gerar conexão com o leitor. A partir do momento na narrativa, ela é alternada. Às vezes mostra Nicole e Jasper naquela missão e em outros capítulos mostra como está a situação na escola de guardiões e como eles estão lidando com tudo aquilo. E nisso, gente, tem muita coisa que Nicole descobre. Nicole, nessa jornada, descobre que toda essa missão, toda essa empreitada que ela faz com Jasper não foi apenas para resgatar a sua amiga, mas também para descobrir muitas coisas que foram antes escondidas dela. Eles vão para diversos reinos, cada criatura é diferente da outra, então assim, tem as mais variadas espécies, diversidade. É um continente que tem de tudo, muita magia, muita riqueza, muita escuridão também, e também há lugares de muitas sombras, onde os piores pesadelos podem se tornar realidade. E não preciso nem dizer, não é novidade dizer para vocês aí que Nicole muitas vezes fica à beira da morte em várias situações, se não fosse Jasper para salvá-la, e ao contrário também, Jasper também ficou muitas vezes quase à beira da morte e Nicole o salvou. Então foi muito interessante a união dos dois, esse elo um do outro. Imagine só se fosse você curtindo a praia e aparece uma coisa misteriosa e tudo muda na sua vida e você vai para outra dimensão e que você é dono de uma profecia e tem que lutar com um monte de criaturas horrendas, criaturas dos mais diversos tipos. Pois é uma história incrível, cheio de plots, reviravoltas, de cenas de embrulhar o estômago, de dar aquele frio na barriga com aquele romance avassalador, e tem
tudo para que um leitor se divirta, que o leitor goste. Então, realmente, hoje essa é a minha recomendação. Você já leu Os Guardiões e a Era das Trevas? Se você já leu, me conte aqui o que você achou pra gente debater. Lembrando também que esse é o primeiro volume, ou seja, vai sair o 2 ainda. Segundo a autora Malu Horácio, está em processo de revisão. Eu vou deixar o link na aquisição na caixa de descrição do vídeo. Tem uma resenha dele escrita, também vou deixar o link na caixa de descrição, assim como vou deixar o link do meio de contato da autora. Espero, pessoal, que vocês tenham uma excelente semana. Espero muito também que vocês tenham gostado do vídeo. Dou aqui os meus avisos iniciais novamente, se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu, ative as notificações, deixe o seu like porque você não tem ideia do quanto o seu like é importante para mim. É isso, mantenham a leitura em dia e até o próximo vídeo.